Senhor. É um prazer nós estarmos aqui nos reunindo, né, novamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a ceia. É uma questão maravilhosa e nós demos como título Entendendo Melhor a Ceia do Senhor. E eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos dois pontos, né, em relação à ceia. Por que participar da ceia e quem pode participar da ceia? Eu creio que vai ser um tempo precioso nosso aqui, um tempo de dizermos ou declarar aquilo que a Bíblia já diz a nosso respeito, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue do Senhor Jesus nos libertou e nos declarou inocentes. E a ceia, muitas pessoas não sabem, mas a ceia é um momento de cura. Eu tenho falado muito na nossa congregação, e a gente diz isso sempre, que a ceia é um momento de inclusão, não é um momento de exclusão. E à medida que passou o tempo desde de Jesus, a igreja ela modificou o modo da ceia, trazendo peso para as pessoas, trazendo um legalismo para as pessoas. E se a gente for ver o contexto, né, no geral da ceia, não era isso que o Senhor Jesus ele falou. As pessoas trouxeram a ceia para os dias de hoje como você precisasse de uma performance espiritual para que você pudesse participar da ceia. Uma coisa que nós temos que entender, que a posição que foi colocada para nós podermos participar da ceia foi o Senhor Jesus. A primeira coisa que nós temos que compreender é que nenhum ato nosso de obediência espiritual, e eu quero dizer, a obediência espiritual é muito importante, mas nenhum algo ou a nossa vida espiritual poderia nos colocar numa posição de participarmos da ceia. Sabe por quê, irmãos? Porque os padrões de Deus, eles são muito elevados. E por isso, nós precisamos de um Salvador. Um Salvador que veio, ele morreu no meu lugar e no seu lugar para que nós pudéssemos ter uma liberdade em Cristo e para que nós pudéssemos ter o principal, a salvação. Que significa cura, libertação, preservação, prosperidade e paz. Jesus, ele nos trouxe tudo isso. Então, as pessoas, com o passar do tempo, entenderam o mal, achando uma necessidade de que a performance espiritual dela tem que estar lá em cima para que ela pudesse participar da ceia. O que a igreja fez? Ela excluiu as pessoas. Ela excluiu as pessoas. Então, nessa noite aqui, essa noite abençoada, eu gostaria que você já preparasse o seu cálice aí, o seu pão. O meu já está aqui preparado. Já prepara aí que nós vamos estar, no final dessa mensagem, nós vamos estar ceando junto. E vai ser um momento de cura, um momento de libertação, de muitas palavras contrárias. E eu quero dizer para você que no final, se você tem algum tipo de enfermidade, nós vamos orar e essa enfermidade vai sair, em nome de Jesus. Amém? Na igreja nós temos relato de pessoas que foram curadas, algumas pessoas já foram curadas no momento da ceia. E isso vai acontecer com você também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Mas eu gostaria de nós abrirmos com um texto que está lá em Marcos. Se você tiver a Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse comigo, Marcos 7, a partir do verso 26. É um texto muito interessante. É um texto que vai falar de uma mulher, Ciro-fenícia, uma mulher grega, Ciro-fenícia. E nós vamos ver a relação, começar a ver a relação do pão, né? E com nós que somos filhos também. É o texto de Marcos 7, 26, diz assim: a mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães
debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. O demônio já saiu da tua filhinha. Amém? Esse texto, irmãos, ele é bastante interessante, que dá a impressão que até Jesus foi mal educado com essa mulher. Mas eu quero explicar aqui a questão de filiação com Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de aliança. E Deus, primeiramente, a aliança que Deus fez foi com o povo de Israel, foi com o povo judeu. E essa mulher, ela, Cirofenícia, era uma grega que não tinha uma aliança com Deus. Somente Israel tinha essa aliança. E por isso Jesus falou que primeiro o pão tinha que ir aos filhos daqueles que tinham aliança com Deus. Não é que Jesus foi mal educado com ela, mas ele estava falando ali de uma aliança. E essa mulher ainda, os gregos, né, eles não tinham aliança com Deus, somente o povo de Israel. Mas ela, numa fé tremenda, falou assim: mas os cães também, eles comem das migalhas que caem. E Jesus viu uma fé extraordinária nessa mulher. E o que aconteceu? Ele declarou: por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. A sua filha está curada. Irmãos, essa mulher não tinha aliança. Mas o que ela demonstrou? Fé. E apenas a migalha do pão pôde curar. Podemos dizer assim, aquela filha. Só aquela fé dela pôde fazer com que a cura viesse a tua filha. Agora, imagine a nós, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. Irmão, sabe uma coisa que mais perturbava os religiosos? É quando Jesus tratava Deus de Pai. E você, como filho, se você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você está nessa qualidade. Você é filho, você pode dizer: Abba, meu paizinho. Então, você não vai alimentar somente da migalha. Para os filhos, é o pão inteiro. Imagine que a migalha pode curar, mas você, como filho, você tem o pão inteiro. Você pode receber a cura para a sua vida e agora. Ou ela já foi disponibilizada para você. A cura, ela já foi disponibilizada. Amém? Então esse texto é maravilhoso, que nos dá a entender o significado do pão. E nós vamos estar falando aqui, conversando mais um pouco sobre isso, né? Então o que nós podemos entender que a ceia, ela é a maior expressão do amor de Deus por seu povo. É a maior expressão do amor de Deus, porque Jesus, ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa liberdade. E a ceia, irmãos, ela contém de 2 itens, né? Que são usados. Primeiro, o pão. O pão, o que representa o pão? Mais à frente a gente vai ver isso. Representa o corpo de Jesus. E este corpo de Jesus, ele foi martirizado. Ele foi traspassado. É um corpo que se enfermou por causa do meu e o seu pecado. Isso que significa o pão. E o vinho, ou o cálice, significa o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que perdoou o meu e o seu pecado. Nos trouxe a remissão, e por causa do sangue, os nossos pecados estão perdoados. Eu gostaria de dizer para os irmãos, e os irmãos sabem que Jesus, ele teve um corpo cheio de vida. Jesus, ele nunca ficou doente. Nunca ficou doente. A saúde, ele gozava de uma saúde plena, mas ele se tornou enfermo por nós. O meu pecado e o seu pecado, vou enfatizar mais uma vez, fez com que o corpo dele se tornasse enfermo. Mas aí em 1 Pedro, há algo tremendo, se você puder abrir em 1 Pedro, é a mesma passagem que está lá em Isaías 53, mas não olha em 1 Pedro 2, verso 24, que diz assim, ó, Isaías, 1 Pedro 2, 24, diz assim: ele levou pessoalmente todos
os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morressem para os pecados, e então pudesse viver para a justiça por intermédio das suas feridas, fosse curado. Seus pecados foram levados no corpo. E através da ferida dele, ou das feridas dele, você foi curado em o nome de Jesus. Ele se tornou enfermo por nós. E o sangue, o que o sangue fez? O sangue de Jesus, né, que é representado pelo suco da uva, esse cálice, nos trouxe perdão. Em Efésios 1,7, se você puder abrir, Efésios 1,7, diz assim, e é tremendo isso, né? Efésios 1,7 diz assim, nele, em Cristo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que confessaram a Cristo, nele temos redenção e perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nós temos perdão dos nossos pecados. Amém? Amém? Então, irmãos, esses são os simbolismos do que é a ceia. Ou esses dois símbolos, né? Do pão e do vinho. Agora eu quero enfatizar aqueles dois pontos que eu falei para os irmãos. Por quê? Por que nós participamos da ceia? A primeira coisa é para que nós possamos lembrar que o seu corpo foi moído, né? Foi traspassado por causa de nossa iniquidade. Sabe quem matou Jesus? Nós normalmente falamos com os romanos, né? Mas quem matou Jesus foi o nosso pecado, foi o pecado de toda a humanidade. Hoje existe mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. O pecado dessas pessoas de hoje, daquelas que já morreram, matou Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca, ele jamais poderia morrer. Jesus, ele jamais poderia morrer. Amém, irmãos? Porque Jesus, ele jamais pecou. Mas há um processo de identificação e substituição. O que Jesus fez? Ele identificou com as nossas mazelas, com os nossos pecados, e os nossos pecados o matou na cruz. Da mesma forma, ele teve o processo da substituição. Tá? Ele se tornou, o seu corpo se tornou enfermo, para que o meu e o seu pudesse ter saúde. Então, a primeira coisa é para lembrar, na hora da ceia, nós temos que lembrar que o nosso pecado, ele matou Jesus. Né? E o seu sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. Ao mesmo tempo que nós lembramos que, né, o nosso pecado, no seu corpo matou, o seu corpo foi moído, aliás, foi traspassado, se tornou enfermo pelo nosso pecado. Nós podemos lembrar também que através do seu sangue derramado na cruz, né, trouxe o perdão para os nossos pecados. Agora, a coisa mais linda ainda é que quando nós participamos do pão, nós estamos declarando que a saúde, a vida do Senhor flui em nossos corpos mortais. A saúde. O pão significa isso, que o corpo de Jesus se tornou enfermo para que o seu corpo tivesse saúde. E ao mesmo tempo, quando nós participamos do cálice, nós estamos declarando que somos perdoados e feitos justos. Jesus nos tornou justos. Você não é justo por causa das suas atitudes. As nossas atitudes jamais poderiam trazer a justiça de Deus para nós. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele se tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, antes de participar, lembre-se que a ceia não é um ritual a ser observado, mas uma bênção a ser recebida. Nós temos que lembrar disso. Não é apenas um ritual. Nós temos que lembrar que é uma bênção a ser recebida. E nós temos disponibilidade. O Senhor já disponibilizou ela para nós. Irmãos, é muito interessante a questão da obediência. E nós temos que ser obedientes ao Senhor, porque nós vamos estar glorificando a Ele. Mas tem uma coisa que desagrada a Deus. É a questão da fé. É acreditar naquilo que Ele já fez por nós. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu creio nessas coisas, eu estou agradando a Deus, porque eu estou exercendo fé. Amém? Um outro ponto. Quem pode participar da ceia? Aí eu volto aqui no momento que a igreja ela excluiu as pessoas. Mas a ceia é um momento de inclusão.
Mas quem pode participar? A primeira coisa, para que você possa participar, e isso é algo bíblico, né? A primeira coisa que você tem que fazer para você fazer parte do corpo é aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já fez essa confissão, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo agora que ainda não fez essa confissão, aceitando o Senhor Jesus. O que é aceitar e confessar? Crer que Ele morreu pelos nossos pecados. Então, as pessoas que fizeram isso, elas estão aptas a participar da ceia. É necessário somente isso. Amém? Se você não aceitou Jesus, e logo após aqui nós vamos fazer uma oração, e você quiser aceitar o Senhor Jesus, você já está apto a participar da ceia do Senhor. É a primeira coisa. Uma outra coisa que pega, que a gente vê muito aí, irmãos, é a questão de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Aí é o momento que os religiosos e a igreja usou para que pudessem excluir as pessoas de participarem da ceia. Eu gostaria que você abrisse aí comigo em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Nós vamos dar uma lida aqui, nós vamos já estar ceando em o nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim: Pois eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo está falando que ele recebeu do Senhor. Amém? Verso 24. E logo após haver dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Repara o detalhe, que é uma nova aliança. Amém? Aquela velha aliança, ou as velhas alianças do Velho Testamento, elas ficaram para trás. Agora há uma nova aliança. O verso 26 diz assim: Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui, nesse verso, irmãos, acontece o processo de exclusão das pessoas. Porque o texto diz: Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Só que aqui há uma questão que passa batido da palavra indignamente. Se aqui estivesse a palavra indigno, ela estava tratando conosco, com a pessoa. Eu vou tentar ser claro aqui, de alguma forma esclarecer o significado dessas duas palavras. Na igreja que nós congregamos, eu não sou expert, e passo longe de ser expert em português. Amém? Amém, irmãos? Onde nós congregamos, nós temos o pastor Severino, que ele é professor de português. Eu estou torcendo para que ele não esteja assistindo depois que eu falo aqui. Não, é brincadeira, tá? Mas, e com certeza, ele iria estar concordando conosco. A palavra, se fosse a palavra indigno, a palavra indigno é um adjetivo. O que é isso? O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavra que dá qualidade a um substantivo ou a um sujeito. Por isso, se estivesse aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, se estivesse a palavra indigno, ela estava falando conosco que a palavra indigno dá qualidade ao sujeito. Eu vou usar um exemplo aqui. Um homem indigno foi preso. Então, aqui nós entendemos que indigno é a qualidade da pessoa. Amém? Então, esse homem, com certeza, ele foi preso de forma justa. O homem indigno foi preso. Porque indigno é um adjetivo. Agora, a palavra indignamente é um advérbio. É diferente. O advérbio, ele expressa, ele não dá qualidade ao substantivo, mas sim dá qualidade à frase. Indignamente significa a maneira.
A maneira como está sendo feita a ceia estava incorreta. Eu vou usar aquela mesma frase do homem que foi preso com a palavra indignamente. Olha só, olha a diferença. É sutil, mas os irmãos vão perceber. O homem foi preso indignamente. Aí dá a entender que esse homem até pode ter sido preso de uma maneira injusta. Os irmãos estão compreendendo como que é sutil? Na frase, o homem indigno foi preso? Não, ele foi preso, certo. Mas na frase, o homem foi preso indignamente, dá a entender que ele pode ter sido preso de uma forma injusta. Amém? Então, aqui nós voltamos lá para 1 Coríntios 11, verso 27. A frase é indignamente, a maneira com que ele estava fazendo não estava certa. Não está falando da gente. Amém? E mesmo porque, irmãos, se dependesse da nossa dignidade para participarmos da ceia do Senhor, nenhum habitante, nenhum ser humano da face da terra poderia participar da ceia. Nós participamos da ceia justamente porque quem nos declarou dignos foi Jesus, por causa dele, não por causa de nós. A nossa dignidade jamais poderia fazer com que nós participássemos da ceia. Amém? O verso 28 diz assim: examine, pois, cada um a si mesmo, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência, em algumas Bíblias fala, eu gostei dessa tradução, da King James, as outras traduções falam, pois quem come e bebe sem discernir, mas aqui fala, pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que estava os tornando a maneira deles indigna de estar participando da ceia? Porque eles não tinham consciência do que era o corpo do Senhor. Amém? Era isso a maneira, e também, irmãos, é porque lá em Corinto, eles bebiam muito, ali era uma ceia de comida, de muita bebida, e essa maneira não estava correta. E esse ponto é que eles não tinham consciência para que era o corpo do Senhor. Aí fala o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, por não ter consciência do corpo. No verso 30 fala, por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Paulo relatou, falou assim, não estou entendendo por que na igreja tem muitas pessoas que estão doentes e muitos que morreram jovens. Sabe por quê? Porque Jesus até relatou para que era por que era o vinho. Representava o seu sangue, que foi derramado para perdoar os nossos pecados. Mas o pão não falou. O pão, qual que é o significado do pão? Qual que é a consciência do pão? O pão representa o corpo de Jesus. E o que aconteceu com o corpo de Jesus? Ele foi martirizado. Ele foi machucado. E o corpo de Jesus se tornou enfermo. Olha a consciência do corpo. Eu tenho a consciência que o corpo de Jesus se tornou enfermo. Mas para quê? Para que o meu corpo e o seu corpo tivessem saúde. Essa é a consciência. Quando você tem essa consciência, o que vai acontecer? Não vai acontecer essas coisas que estavam acontecendo aqui no verso 30. No verso 30 fala que tinha muitas pessoas que estavam fracos e doentes. Muitos que já morreram e doentes. Porque a partir do momento que você participe da ceia com a consciência do corpo, que o corpo, representado pelo pão, representa, o corpo representa, ou o pão representa o corpo de Jesus, que foi moído na cruz para que nosso corpo tivesse saúde. Amém? Quando você comer e participar com essa consciência, a enfermidade ela não pode ficar na sua vida. Ela vai sair em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos a liberdade de participar da ceia. Lá na igreja que congregamos, nós fazemos a ceia todos os domingos. Sabe por quê? Porque a ceia é o momento de nós lembrarmos que os nossos pecados estão perdoados. E para nós lembrarmos que o nosso corpo tem saúde em Cristo Jesus. Sabe o que vai acontecer? Quanto mais consciência você tem disso, você não vai ficar doente. E se ficar, aí no momento da ceia você vai dizer, eu sou sarado, eu sou curado. Doença ela tem que sair em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite.
nós devemos participar da ceia. Não precisa de um pastor também, umas regrinhas que foram colocadas. Você pode participar aí com a sua família, todo momento. Não precisa. Não precisa de um pastor. Na Bíblia não está escrito isso. Amém? Então, ceia, as pessoas, né, tinham medo de cear. Hoje eu entendo a ceia e ceio com liberdade no nome de Jesus. Talvez você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te dizer que a Bíblia diz lá em Romanos 10, que a partir do verso 8, ela fala assim, ó, mas o que ela diz? A palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. A palavra está na sua boca. Então você tem que dizer. E quando você fala isso aqui, ó, o verso 9, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você é salvo. Saiu da condenação. Você vai estar com Jesus. Não tem mais nada que tira. A partir do momento que você faz isso, não tem mais nada. Como Paulo diz aí, aqui mesmo em Romanos, nem morte, nem demônios, nem potestade, nem principado, nada mais tira a nossa salvação. Amém? O verso 10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você ainda não fez essa confissão, eu gostaria que você fizesse nessa noite. E logo após você estar apto a estar participando da ceia conosco. Amém? Eu gostaria que você repetisse algumas palavras aqui comigo. Você que ainda não fez essa confissão, que está aqui em Romanos 10, a partir do verso 8 até o verso 10, em o nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você pudesse repetir aqui comigo. Sabe, a partir do momento que você fizer isso, vai abrir portas, vai abrir janelas, vai abrir tudo para a sua vida. Porque esse é o momento mais especial na vida do homem. É quando nós recebemos a Cristo, quando nós chamamos a Cristo. Né? A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Ele vem cear conosco. Né? Ele vem fazer festa. E a Bíblia diz que há festa nos céus. Amém? Se você não fez isso ainda, feche seus olhos comigo. Nós vamos estar orando. E eu gostaria que você repetisse algumas palavras comigo. Repita assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, escreva agora o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Muito obrigado, nesse momento, pela vida do Senhor em mim. Amém. Amém? É assim, é fácil. A nossa salvação é fácil. Por isso que ela é de graça. Graça, favor imerecido. Nós não temos que fazer nada. Você que confessou comigo, você já é salvo. A Bíblia diz isso. E é tão interessante que aqui no verso 8 fala assim, que aqueles que fazem isso serão salvos. Você é salvo em o nome de Jesus. Agora eu gostaria que você pudesse pegar os seus elementos aí da ceia. Amém? Esse é o momento de lembrarmos que os nossos pecados estão perdoados, que os nossos pecados já ficaram na cruz. Amém? E lembrarmos que nós temos a saúde de Deus em nós, em o nome de Jesus. Gostaria que você pegasse o seu pão. Amém? Com essa consciência do corpo. O pão representa o corpo de Cristo. Essa consciência vai trazer cura para você, em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a Ti esse pão, que representa o Teu corpo, que um dia foi martirizado, que um dia foi traspassado. A Bíblia diz que agradou o Senhor a torná-lo, o corpo do Teu Filho, enfermo, para que o corpo daqueles que estão em Cristo tivesse saúde. Por isso, nós declaramos, nós repreendemos aqueles que estão nos vendo neste momento, que se encontra com alguma enfermidade, como ministra a Tua palavra, nós repreendemos e ordenamos que saia agora. Todo espírito de enfermidade saia da vida de cada um agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de nós declaramos essa pessoa aí, ó, essa pessoa curada, essa pessoa sarada, em nome de Jesus. Consagramos a Ti. Comamos todos.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por saúde entrando no meu corpo. Obrigado, Deus, por saúde entrando no corpo de cada um e agora. Orobalabassuri cantaramacheri andarabalabahase cantarabalas. Orobacheri andarabashuri cantarabalabassuri cantarabacheri andarabalabasuri andaramas. Rei candarabalabassuri cantarabacheri cantarabalabas. Nós ordenamos, sai agora todo espírito de doença, seja no sangue, seja nos ossos, seja qual for a enfermidade, saindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora vamos consagrar aqui o suco da uva que representa o sangue de Jesus derramado na cruz. Sabe que a Bíblia diz ao nosso respeito, com a oposição, que não existe mais condenação para nós. O sangue de Jesus já lavou todos os nossos pecados. Ele já nos remiu. A redenção chegou a nós. Amém? É momento de comemorarmos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Levante o seu cálice aí e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco da uva a Ti, porque o suco representa o Teu sangue, que está sobre nós agora. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que pudesse trazer a libertação, para que pudesse trazer a purificação dos nossos pecados. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Bebamos todos. Amém? Siga nessa fé. Espero que vocês possam ter entendido melhor o que é a ceia do Senhor. E eu quero terminar com essa frase, que a ceia é momento de inclusão, não é momento de exclusão. Você é livre para participar da ceia. Você não participa da ceia pela sua dignidade, mas você participa porque o Senhor Jesus, Ele nos declarou idôneos. Amém? Idôneos significa habilitados. Ele nos habilitou. Então não deixa que nenhuma condenação possa, de ninguém. Às vezes o inimigo tenta nos acusar e até mesmo pessoas religiosas chegam até nós para nos acusar. Não deixa que ninguém possa te acusar. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar continuando abençoando a todos e que tenhamos todos nós uma semana abençoada. Hoje foi um momento de clamor.